Hoje você vai conseguir decorar um versículo. Perguntarem para você, me diga um versículo bíblico, não precisa mais dizer o Senhor é meu pastor. Você vai saber um outro versículo. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 17. Acho que esse é o segundo mais curto da Bíblia. Os homens ficaram falando que qual é o mais curto, qual é o mais curto. Esse deve ser o segundo mais, porque só tem 3 palavras. Aqui na minha tem 3. Diz assim, orai sem cessar. Uma outra tradução diz, ore continuamente. Ore sempre. Essa é a ideia, orar sempre. Tem um outro texto que acompanha isso. Hoje, numa ministração, ele veio à tona, quando fala da batalha, em Efésios capítulo 6, sobre a batalha espiritual. Ele diz assim, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo, orando sempre. Esse é um dos versículos assim, puxa, Deus, o Senhor espera realmente isso, que eu ore sem cessar? Essa é a ideia de Deus mesmo. Em todo tempo eu devo orar no Espírito. Quando Deus pede alguma coisa, a gente já fica pensando assim, mas como é que eu vou fazer no meu trabalho? Como é que eu vou orar sempre? E a nossa mente, ela funciona assim, né? Ela sempre vai pelo que não é possível. Ela sempre vai olhar pelo limitador. Ela sempre vai olhar para o que eu não consigo. Quando a mente de Deus, ela diz alguma coisa, isso é possível. Orar sem cessar. Orar sempre. Orar em todo tempo. Nós temos aprendido que oração é comunhão. Oração é uma conversa. Oração é uma interação com Deus. Em todo o nosso histórico de igreja evangélica em geral, nós temos uma certa dificuldade com a oração, de trazer pessoas para a oração. E isso por culpa de nós mesmos. Porque nós complicamos muito a oração, e as pessoas às vezes vêm para a oração, e elas veem uma outra pessoa orar, ela diz assim, puxa, eu nunca vou conseguir orar assim, e acham complicado a oração, acham complicado muitas vezes a linguagem, e procuram evitar a oração. Por outro lado, a oração, nós não amamos tanto a oração, porque as nossas orações, nós percebemos que muitas das nossas orações não são atendidas. A gente ora, como não tem resposta, a gente desanima e não ora mais. Enquanto que a oração é para ser uma experiência contínua e constante, de você ter respostas e mais respostas e mais respostas de oração. O encontro que nós fomos hoje, todo o processo, cada detalhe, tudo foi resposta de oração. Cada pessoa que foi é uma resposta de oração. Há um processo constante e a oração é muito simples. E a simplicidade de Deus nos complica. Por exemplo, Moisés estava orando. Ele estava numa grande aflição. E Deus disse para ele, para de orar. Que situação que estava Moisés? Moisés tinha na frente dele um mar. Ele tinha junto com ele em torno de 2 milhões de pessoas que ele devia de conduzir até a terra prometida. E ele como que foi conduzido por um beco sem saída. Imagine que esses 2 milhões de pessoas começaram a falar. Mas deixa para lá. O que o líder faz? Ele tem o mar diante dele, ele olha para trás, ele vê o povo e atrás do povo ele vê um exército vindo contra aquele povo. O que ele faz? Que decisão ele toma? 3 opções. Ele diz, pessoal, sei que tem umas carroças aí, faz uma jangada rapidinho, os homens que sabem nadar começam a nadar, põe as crianças na jangada e vamos atravessar nada isso aqui. Uma opção. Outra opção é dizer, pessoal, faca no dente.
pega a sua enxada, pega o seu burro, pega o seu boi e vamos para cima deles. Deus é conosco. E aí é a ideia de Deus. Moisés, para de orar. O que você tem na mão, Moisés? Tem um cajado. Então usa esse cajado, Moisés. O cajado representa a autoridade dele. E ele estendeu o cajado e abriu o mar. Agora eu te pergunto as três, qual é que é a opção mais fácil? Qual é que é o mais fácil fazer? Fazer a jangada? Ir brigar lá com um exército treinado? Ou pegar o cajado e estender ele? O cajado. Qual é que é o mais difícil de crer? O cajado. As ideias de Deus são muito simples e nós achamos ela complicada. Não, é muito simples. Muito assim, é difícil de crer nas coisas simples de Deus. E o caminho que Deus tem na oração é um caminho simples, é um caminho da comunhão, é o caminho da conversa, é o caminho de dar atenção para a presença dele na nossa vida e conversar com ele. Como um filho conversa com um pai. Muitas vezes as nossas orações, por temor, ou porque a gente aprendeu assim de outras pessoas, a gente usa a segunda pessoa para falar com Deus, talvez até pelas Bíblias que nós tínhamos, era tu, falar com Deus como tu. Ou nós aprendemos das pessoas que a gente precisa falar com Deus com respeito, a gente fala com Ele como Todo-Poderoso, aquele que habita os céus e a terra e tem tudo sob seu controle, e a gente vai, de repente a gente vê um irmão que ele começa a se expressar de uma forma vigorosa na oração, e a gente acha que tem que ser assim, e a gente fica sem aquela simplicidade do filho que diz, papai. E o Espírito Santo que o Senhor deu para a nossa vida é o Espírito que clama, papai, Abba pai, paizinho, papi, querido pai. É um nível de conversa de intimidade que nós somos chamados. E o Senhor Jesus é quem trouxe isso. A sua morte, a sua ressurreição nos dá a liberdade de se achegar a Deus e conversar a Ele como um papai. De falar abertamente, papai está doendo, papai estou feliz com isso, papai não sei como fazer aquilo. Pai, como é que o Senhor iria resolver esse problema? E em cada circunstância, situação que nos encontramos, a conversar com Deus como um pai. Um pai que nos ama e que por intermédio dessa conversa se manifesta entre nós. Eu estava lá na Espanha, um pouquinho ansioso antes do casamento da Stephanie e do Serafim, em falar espanhol e com as pessoas e como ia ser o processo, se elas iam me entender. E aí comecei a zapear um pouquinho com o Milton, que estava em Portugal, né? E de repente ele fala assim, diz, homem de Deus, você é um portal e Deus fala por teu intermédio. É um portal dos céus. E Deus fala por teu intermédio. Eu recebi aquilo com a palavra de Deus, me trouxe um descanso e uma ousadia para falar o meu portunhol para as pessoas. Você e eu, quando nós oramos, nós abrimos um portal. Se quiser usar essa linguagem do Salmo 24. Para que o Rei da Glória ele entre e se manifeste por intermédio da sua vida e na vida dos seus irmãos que estão ao seu redor. Eu tenho aprendido um processo e queria dar essa dica de oração para vocês, de um texto lá de Tiago. Hoje me perguntaram onde estava escrito, eu estava na ponta da língua, saber o versículo, eles queriam saber o endereço, onde é que está escrito, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Aqui você encontra uma dinâmica, duas partes. Eu queria te incentivar a três partes na oração, nessa sua comunhão com Deus. A primeira parte que ele diz ali, sujeitai-vos a Deus.
A Bíblia também diz um pouquinho mais adiante, ali no mesmo versículo, que aquele que se humilha na presença de Deus, Deus o exaltará. Outro texto diz, aquele que se humilha, ele encontra graça diante de Deus. Então, quando nós oramos, a primeira postura nossa é chegar diante do Pai com um coração humilde. Um coração que não quer dizer para Ele o que Ele tem de fazer, não quer reclamar com Ele, é um coração que reconhece Ele como Pai. Então, quando nós oramos hoje a Deus, quando vamos à oração, primeira coisa, pense nisso, em reconhecer a Deus na sua vida, a reconhecer a presença dEle na sua vida, a reconhecer a história dEle na sua vida. Esse é um processo de se humilhar diante de Deus. Porque nós reconhecemos que Ele nos tem abençoado, tem nos favorecido, e nesse processo, eu percebi esses dias, numa conversa com um colega, perguntei para ele, como é que você está orando pelo teu irmão? O irmão dele estava em um processo de homossexualismo. E ele disse, eu oro para que Deus liberte ele. Eu disse, Deus não vai atender essa oração. Não é assim que se ora. Pedir para Deus fazer. E nós aprendemos, não sei aonde, na nossa história, no nosso costume de igreja, de dizer para Deus o que Ele tem de fazer. Pedir para Ele fazer as coisas para nós. Deus cura tal pessoa, Deus liberta tal pessoa, Deus salva tal pessoa, Deus quebra aquela maldição na vida da pessoa. Ou nós oramos para nós mesmos, né? Deus, quebra essa maldição na minha família. E Deus fica olhando. E se o que eu fiz na cruz não valeu? A obra que o meu filho fez na cruz não foi suficiente? E quando a gente fala assim, parece que dá um susto, porque a gente está tão acostumado a orar desse jeito, pedindo para que Deus faça. E aí Deus diz, não sou eu que vou salvar. Eu já salvei na cruz. Eu já paguei o preço. Eu já fiz o que era necessário para a salvação. Eu já fiz o que era necessário para a cura. Eu já fiz o que era necessário para a libertação. Eu já fiz o que era necessário para a sua prosperidade. Eu já fiz o que era necessário para a libertação das maldições. Eu já fiz o que era necessário para que a sua alma fosse uma alma próspera e não uma alma entristecida. Eu já fiz a obra. E essa é boa notícia do Evangelho, que é bom demais para ser verdade, para entender a palavra Evangelho. A notícia é tão boa que parece que não é verdade. Parece que quando a notícia é muito boa, o santo desconfia, né? O santo, a santa desconfia, será? E quando eu entendo que, quando eu me sujeito a Deus e quando eu me humilho diante de Deus, o que eu faço? Eu começo a reconhecer a obra da cruz de Cristo. Reconhecer que Ele morreu por mim e que Ele perdoou todos os meus pecados. Eles estão perdoados. Eu preciso entrar em acordo com Ele sobre isso. Entrar em acordo com como Ele pensa é se humilhar diante dEle. Entrar em acordo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que Ele levou as nossas dores. Entrar em acordo com Ele, se humilhar diante dEle. Deus, eu creio nisso, eu creio nisso. E esse processo muitas vezes leva tempo, porque a nossa mente ela absorve o entendimento, mas precisa cair no coração. E quando eu vou me humilhando diante de Deus, e não vou questionando dele, mas Deus, por quê? Esse meu questionar por quê é a incredulidade que funciona no meu coração. Quando eu me humilho diante dele, e reconheço Ele, eu vou recebendo a graça dele, vou recebendo o entendimento dele, vou recebendo o favor dele na minha caminhada. E aí eu percebo que Ele já me abençoou, a minha prosperidade já está estabelecida, a minha herança já é minha, que Deus tem preparado para mim. E aí vamos lá para Josué. Deus diz, está aí a terra que emana leite e mel, vai lá e conquiste. Mas não é herança? É. Mas alguém outro está com ela, você tem que tirar dele. É sua essa terra. Mas herança não é de graça? É de graça. É só pegar. É só ir lá.
e buscar a sua herança. E aí nesse contexto fica claro que a sua herança tem alguém outro que está usufruindo dela. O que Deus estabeleceu para você, o inimigo se apossou disso. E o texto diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, nosso inimigo, que é ladrão, que é mentiroso, que vem procurando destruir as nossas vidas. Quando eu entendo em Cristo Jesus a minha identidade, que eu sou filho, e me submeti a Ele, e me humilhei diante dEle, agora a minha visão diante daquilo que está diante de mim, eu entendo a autoridade que Ele me deu, em nome de Jesus, de subjugar todo o poder do inimigo debaixo dos meus pés. Ele deu autoridade em nome de Jesus sobre todo principado e potestade, e você está acima. Quando você lê Efésios 2:6, Efésios 2:1, você vê que Jesus ele está muito acima de todo e qualquer principado. E aí você lê 2:6, você está assentado junto com Ele, muito acima de qualquer principado e potestade. Você tem plena autoridade sobre a face da terra, e a sua palavra é que faz a diferença. Quando eu digo, então, Senhor, quebra a maldição, Ele disse: não sou eu, é você. Eu te dei essa autoridade, eu deleguei isso para você. O domínio sobre a face da terra está sobre os seus filhos. E os seus filhos, ao se humilharem diante de Deus, nesse tempo de comunhão com Deus, vão ser revestidos de entendimento, de autoridade. Quando olham para uma circunstância que está desajustada com o que Deus estabeleceu, você resiste à obra das trevas. E você diz: diabo, solta a minha herança. Diabo, solta o meu emprego, solta o meu projeto, solta a minha casa, solta a minha família, solta o que Deus tem preparado para mim, solta os meus sonhos. Não é Deus que faz, não. Quem que faz? Você e eu. Eu e você. Puxa, mas não é mais fácil pedir para Deus fazer? Numa época como nós vivemos, é muito costumeiro, por causa até da política que é desenvolvida na nossa nação, de trazer pessoas à dependência e de se tornarem não responsáveis pela sua vida. Aquele é responsável, aquele outro é responsável, aquilo é responsável pela minha situação. E Deus diz: não. Agora em Cristo Jesus você é uma pessoa abençoada. E a bênção repousa sobre a sua vida. E se tem alguma coisa segurando a sua herança, você toma autoridade em nome de Jesus e resiste, porque a sua palavra tem poder de vida e tem poder de morte, também contra os ataques malignos das trevas. Então você, nesse processo, se posiciona. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é se humilhar diante de Deus. O segundo passo é resistir todo e qualquer intento maligno das trevas. O negócio, sua empresa está difícil, se posicione. Você é um filho de Deus, você é abençoado, a promessa de Deus está na sua mão, Ele lhe deu poder, Ele lhe deu autoridade para você conquistar riquezas, para gerar riquezas, é Ele que lhe dá isso, e se tem um impedimento, então comece a se posicionar e chutar o inimigo. Dizer: você solta o meu negócio, você solta o meu dinheiro. Agora, em nome de Jesus. Como ele é teimoso, às vezes ele não quer obedecer já de cara, né? Mas você é mais teimoso. E se é uma, se é duas, se é três, se é todo dia. Eu aprendi que toda manhã, no meu tempo de oração, eu tenho duas vertentes como eu faço isso. Uma vertente que eu sigo o Pai Nosso, e ali tem um processo da batalha espiritual, que eu tomo autoridade. E tem uma outra vertente que eu aprendi de oração, quando de tomar autoridade sobre as palavras que são lançadas contra a minha vida. Então, toda manhã, procuro levantar e tomar autoridade. Toda palavra maligna lançada contra a minha família, lançada contra a minha vida, lançada contra a igreja, lançada contra os projetos de Deus na minha vida, eu tomo autoridade. E eu repreendo. E todo demônio maligno das trevas que quer usar essas palavras para me prejudicar, agora eu te amarro, eu te proíbo a tomar essas palavras, eu quebro, rejeito e anulo essas palavras. E começo então a entrar na terceira fase, que eu vou falar agora, que é começar a declaração da palavra de Deus sobre o nosso dia a dia. A palavra de Deus diz que com o coração se crê
E esse processo de se humilhar diante de Deus é um processo de se humilhar, de crer no coração, de trazer a palavra de Deus para dentro do coração. Enquanto eu vou conversando com Deus, eu vou orando com Deus, eu vou trabalhando isso no meu coração. E aí eu percebo que essa segurança da autoridade que eu tenho em Cristo Jesus. E aí eu começo a resistir o diabo. E a segunda palavra é, eu começo a concordar com Deus a respeito daquilo que Ele determinou sobre a minha vida. Eu começo a declarar bênçãos sobre a minha família, começo a declarar bênçãos sobre a igreja, começo a declarar bênçãos sobre aqueles que vão me lembrando naquela hora. Eu começo a declarar as palavras de vida, as promessas que Deus tem dado. Esses dias nós conversando, lembrando o texto de Isaías, quando Deus diz, traga à memória as coisas que eu tenho dito para você, traga a memória daquilo que eu tenho prometido na sua vida. Vamos arrazoar, vamos conversar junto. Me lembra aqui e à medida que você me lembra, eu vou começar a manifestar isso na sua vida, assim por dizer, né? Então, é uma conversa com Deus que se vai trazendo. Deus, o Senhor falou, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa é a tua palavra. Senhor, diante do Senhor eu estou com essa palavra, o Senhor tem dito essa palavra e essa palavra é verdade na minha vida. Certamente o Senhor me abençoa e me multiplica. E aí, certamente, aonde eu coloco a minha mão, Deus abençoa e multiplica isso. E aí eu vou declarando essa palavra de Deus sobre aquele dia e sobre as situações. Esses dias, eu só contei na família, eu vou contar para todo mundo. Esses dias eu fiz um consórcio alguns anos atrás e o consórcio ficou travado. Porque a nossa renda diminuiu como família e eu não consegui pagar o consórcio. Ele ficou lá, travado. Eu não perdi o dinheiro, ele fica lá, ele entra num estado de dormência, ele fica lá rendendo normal, mas ele fica concorrendo. Todo mês, dia 20, grupo 1502, cota 484, dígito 9, você vai cair essa bolinha, você vai cair essa bolinha, você vai cair essa bolinha. Aí fui viajar, né? Fui passear lá. Quando eu voltei tinha uma cartinha do consórcio. Aí o dinheiro foi entregue plenamente na minha conta. Glória a Deus. Um sossego. E o que acontece comigo acontece na sua vida. O que acontece com a igreja? Há um irromper financeiro. Esses dias um irmão disse, estou nervoso com você porque eu quero mandar as coisas para você e o teu celular só tem 16 GB. Você tem que ter um celular maior, você tem que ter um celular maior. Tá bom. Aí eu vou te arranjar um celular. Essa semana, sexta-feira, eu fui buscar lá um celular com 64 GB e um pouquinho mais novo que esse aqui. Aí fiquei meio sem jeito, perguntei, o cara queria esse de volta que eu tenho. Eu disse, posso dar ele para minha esposa? Só queria testar a tua fé. É isso aí mesmo, é para sua esposa. Deus tem irrompido, como tenho falado, já desde o começo do ano, profetizado e chamado à existência o favor de Deus sobre a igreja, e esse irromper está sobre a sua vida. Se humilhar diante de Deus, na comunhão com Ele, ouvir a voz dEle, perceber o que Ele fala. Quando Ele diz, estende, declara uma palavra de vitória, mas Deus já fez isso. Estende a palavra de vitória. Então declara de novo. É tão simples ou é difícil? Declarar uma palavra profética de bênção sobre os seus filhos. Uma palavra profética de bênção sobre os seus negócios. É difícil ou não? Não. Pode dizer não, é certo que é não. O simples de Deus, Ele tem colocado na sua boca tem poder de vida e de morte. E quem sabe usar bem a sua boca vai usufruir desse fruto. E a sua boca recebeu uma autoridade ainda maior quando você, como foi estabelecido, constituído como filho de Deus. Porque Ele perdoou os seus pecados, Ele lhe amou, Ele constituiu, Ele já lhe estabeleceu como um rei, como um sacerdote. Assim, não é necessário fazer mais nada, é só crer que é assim. Você é um rei e um sacerdote, e uma palavra de um rei tem autoridade. Quando você entra no seu trabalho, quando você anda por essa nação, declare palavras de vitória. A vitória da nossa nação, ela está na sua boca, na minha boca. A palavra de vitória sobre a nossa família está na nossa boca. E ela tem autoridade, com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se concorda com Deus a respeito do que Ele estabeleceu como projeto dEle na salvação em nossas vidas. E isso é oração.
É esse interagir com Deus e perceber que Ele tem lhe abençoado. E perceber que o inimigo tem roubado isso. E você diz, agora chega. Nada mais disso na minha vida. É impressionante como quando nós trabalhamos com libertação e no encontro acontece um processo assim. É impressionante esse romper que Deus dá. Quando nós nos posicionamos naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Quero te convidar a você ser uma pessoa que ora sem cessar. Constantemente conversando com Deus. E aí Ele deu uma arma. Eu só vou mencionar e vou concluir. Ele deu uma arma para você e para mim. E é algo que eu quero discutir com você nas quartas-feiras. E praticar com você. E romper com você nas quartas e nos domingos aqui. Ele deu um tipo de oração sobrenatural na sua vida. Ele diz assim. Você pode estudar ele lá em 1 Coríntios 14, a gente debate esse capítulo. 1 Coríntios 14, ele fala no versículo: quem ora em línguas, ora de fato. Ou uma outra tradução diz assim: quem ora em línguas, ora bem. Quer orar bem? Quer orar sem cessar? Quer orar de fato? Comece a orar em línguas. Alguém perguntou para um pastor, por que tem tanta confusão, tanta resistência, eu acho que não é bem assim com relação à oração em línguas, no meio da igreja. E eu lutei muito com isso, eu batalhei muito com isso com a igreja. Porque eu tenho descoberto que a oração em línguas é a porta de entrada para todo o mover do Espírito Santo. Quando eu entendo que essa oração de línguas é a primeira ação que o Espírito Santo tem na minha vida, em despertar uma nova linguagem. Assim como a linguagem lá na Babilônia foi confundida, agora em Atos 2 ela é trazida para uma linguagem nova para a igreja. E você, ao começar a orar em línguas, você começa a descobrir algumas coisas, que nós vamos conversar na sequência nesse mês. Eu gostaria que você experimentasse. Eu falei no grupo familiar, vamos orar 30 minutos por dia em línguas. O irmão disse assim, isso é fácil. 30 minutos ficar orando em línguas? Pode dividir em três momentos de 10. Você pode orar em línguas enquanto está no chuveiro. Fica lá louvando a Deus. Está demorado o banho? Acho que não é um bom lugar para orar. Você pode ir caminhando, orar em línguas. Você pode, quando você está dirigindo para o trabalho, em vez de escutar as últimas notícias, coloca um louvor, vai orando em línguas. Você vai ver que você preenche facilmente 30 minutos da oração em línguas. E tem algumas coisas que nós vamos conversar sobre a oração em línguas, porque quando você ora, você edifica teu espírito. Tem muito cristão com espírito fraco. Por quê? Porque não ora o suficiente em línguas. Quem ora em línguas fala a Deus. E fala a Deus mistérios. Muitos cristãos são fracos na questão, e a palavra mistério ali não é algo secreto, mas fala de coisas que estão para ser reveladas. Então, quando você ora em línguas, você começa a falar essas coisas que vão ser reveladas com o seu Pai Celeste. E essas coisas que vão ser reveladas, você vai falando, e aquilo vai vir na sua vida, vai vir no seu redor. E ainda quando você aprender a pedir a interpretação, você vai começar a participar dessas revelações que Deus quer compartilhar com você, não comigo. Que você vai ser o canal da bênção. Você vai ser o canal da revelação. E aí você compartilha, e nós construímos juntos. Então a oração em línguas traz isso consigo. E aí nós vamos avançar nesse processo da oração em línguas. Você que já ora, então comece a orar. Paulo diz lá, o Espírito Santo diz lá, ore todo o tempo no Espírito. Ore todo o tempo no Espírito Santo, em todo o tempo. Então comece a se exercitar isso. Comece a se fortalecer. Vão ser 30 dias. 30 dias, 30 minutos por dia. Que tal? Você aceita um desafio assim? Não são 30 horas por dia, são 30 minutos por dia. Para começar a treinar, porque a gente precisa se treinar, que nem um músculo. Essa semana eu retornei à academia, o cara me judiou. Até não fui num dia lá porque está tudo doído, eu exagerei demais na primeira dose. Mas vamos lá, tem que voltar lá.
Os músculos têm que ser exercitados, fortalecidos. A oração em língua, seu espírito precisa ser exercitado. Como é que eu faço? Orando em línguas. Tem sim ainda, lendo a palavra de Deus, né? Tem sim a questão da obediência, mas eu quero trazer agora a ênfase da oração em línguas. Orai sem cessar. Ore continuamente. Eu busco essas três maneiras. Eu tenho me treinado a orar assim, quando eu vou orar com alguém. Primeiro eu glorifico Deus na vida da pessoa, me submeto a Deus, depois eu resisto o intento maligno, depois eu faço a proclamação. Torno um arauto, um profeta na vida da pessoa, declarando a palavra de Deus sobre a vida dela. Eu acho um espetáculo poder orar assim. Foi bastante libertador. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?